New Balance 1080 V11, esse que é um baita tênis, modelo aí está entre os tops da New Balance. Então vamos falar um pouco mais sobre esse modelo que chegou na sua 11ª versão. Então começando pelo contraforte, ele tem um material que ele me lembra como se fosse um neoprene. Ele tem esse desenho que segue uma tendência do mercado, que muitos falam a respeito de dar uma maior proteção para o tendão calcâneo, para o tendão de Aquiles, mas que eu vejo muito mais como algo estético do que de fato algo funcional. E esse contraforte ele segue até mesmo um pouquinho mais para anterior, então ele abraça bem essa região do retropé, o que eu vejo como ponto positivo, pois ajuda nessa parte da sustentação do retropé. Então eu acho isso muito interessante. E na parte interna, ele tem um acolchoado que também deixa algo bem confortável. Então eu acho isso muito interessante. Gostei dessa região de contraforte do 1080 V11. Falando sobre a entressola, ela é toda em fresh foam. E é uma entressola bem macia. Não vai ser a entressola mais responsível, mas é uma entressola bem confortável, que é a que de fato mais interessa para esse perfil de calçado, que a gente busca um calçado mais para rodagem, um calçado mais para aquelas características para quem busca conforto de fato. E que ela vai sofrendo algumas alterações, então essa é a Fresh Foam X, que ela veio um pouquinho mais rígida do que suas versões anteriores. Mas ainda assim uma entressola bem interessante, que eu acredito que terá também uma durabilidade interessante. Com relação ao solado, então ele possui borrachas injetadas para uma maior durabilidade desse tipo de calçado, que esse tipo de calçado necessita. Porém eu rodei 80 km, então as ranhuras já noto algum desgaste, mas até aí tudo bem. Um ponto que aí sim eu acredito que seja negativo é com relação à aderência ao solo. Então tiveram terrenos logo após uma garoa, uma chuva bem fininha. Eu senti ele pouco aderente ao solo, dei como se fosse uma patinada. Então, por mais que a gente saiba que para de fato desgastar toda essa borracha vai muito tempo, a aderência ao solo eu achei que pecou nesse ponto. Acredito que poderia ser um pouco melhor. Então são dois pontos, né? Então uma borracha com ranhuras para justamente ser um pouco mais flexível e ser um pouco mais leve, porém é uma borracha que se desgasta um pouquinho mais fácil e também não dá tanta aderência ao solo. Então esse é um ponto a se considerar. Com relação ao cabedal, ele é bem respirável, achei bem confortável. Ele tem de fato um ajuste nessa região do dorso do pé. É feito em knit, com o símbolo da New Balance ajudando também na sustentação do cabedal, para que ele não seja tão molinho, né? Então isso inclusive auxilia na sustentação. É de materiais refletivos, então para quem corre à noite, acredito que seja uma boa. E aqui a gente tem uma região que ela é bem respirável, inclusive dá para enxergar até a cor da meia que o indivíduo estiver usando. E aí esse material bem respirável com uma biqueira interna também para dar maior proteção para essa região do pé e durabilidade para o calçado. E algo aqui bem respirável. E um ponto que eu também considero uma crítica, algo que poderia ser um pouco melhor, é que nessa região dos passadores nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos mais o furo extra. Só que nesse primeiro furo eu sinto que a gente não consegue ter uma boa amarração. Talvez seja de fato algo proposital, porque esse tipo de calçado ele quer como se fosse uma meia, né? um sock fit, algo para de fato abraçar todo o pé. Nessa região de fato é mais justa nessa região do dorso do pé, ou peito do pé. Mas de fato se eu quiser amarrar um pouquinho mais firme aqui, não consigo. Até mesmo eu não quis arriscar tirar o cadarço para tentar passar de novo, porque essa região é um tanto quanto complicada de se passar o cadarço, então nem quis arriscar. Com relação à língua, tamanho muito bom, gostei bastante, e ela é fixa no cabedal, então algo que eu também acredito que seja bem interessante
e dificilmente alguém vai reclamar dessa região com relação a conforto. Então, bem confortável. Como eu já havia dito anteriormente com relação à flexibilidade, ele é um tênis que ele não é tão flexível assim, então vejam que eu preciso fazer um pouquinho de força, mas também acaba não sendo aquele perfil super rígido, né? E até mesmo se a gente quiser dobrá-lo em outras direções, ele acaba não sendo o tênis mais flexível do mundo. Mas eu vejo isso como algo positivo. Por quê? Quem que busca esse tipo de tênis? Então, aquilo que a gente havia comentado, pessoas que estão iniciando com rodagens mais longas, pessoas que estão com sobrepeso. Então, esse perfil de tênis, eu acredito que de fato tem que ser um pouco mais rígido, apesar de confortável. E um ponto, esse também, a minha sensação durante a corrida, é que em alguns momentos de curva, ele acaba, por ser um material um pouquinho mais confeccionado para dar de fato esse conforto, essa sensação de abraçar o pé, ele por vezes, em momentos de curva, eu senti que o pé dava como se fosse uma sambadinha, como se fosse não tem a mesma sensação de estabilidade. Então, esse é um ponto também a se considerar, pensando que pessoas com maior sobrepeso poderão vir usar esse calçado. E essas pessoas precisam de uma maior estabilidade. Isso pensando até mesmo na prevenção de lesões. Então, eu acredito que há um ponto também a se considerar quando a gente fala do 1080 da New Balance. É um baita tênis, é um tênis muito interessante. E falando com relação ao preço, o preço dele de saída é R$ 999,99. Só que hoje, como já existe inclusive a versão 12, o 1080 V12, esse calçado pode ser encontrado por menos de R$ 700, a depender do lugar onde você conseguir encontrar, com relação também a cupons de descontos. Então sabemos que tem vários sites que oferecem descontos em modelos mais antigos, em cores que de repente possuem mais em seu estoque. Quem conseguir encontrar um cupom de desconto vai achar aí por 650, talvez até menos que isso. Então é um tênis bem interessante e que eu deixo aqui para vocês esse breve review sobre o 1080 V11 da New Balance. E aí, curtiu? Compraria esse tênis? Já correu com esse tênis? O que achou? Conta aí pra mim. Valeu!